Olá, meu nome é Ana Cláudia Ramos. Estamos aqui para a nossa segunda aula, porque fui contemplada no edital Cultura das Redes 2, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E estou aqui para mais uma das aulas, falando sobre escrevendo para crianças e jovens. Hoje nós vamos adentrar aí nesse universo das estruturas, das narrativas, como fazer, como entender, como pensar, né? Como entender o que tem qualidade, o que não tem, o que é importante a gente estudar para trabalhar com essa formação. Eu gostaria de começar esse momento falando o seguinte: lembram que eu comecei a outra aula perguntando para quê e por que você quer escrever? Então vamos lá. Quando eu comecei a escrever, tinha em mente que escrever para mim era uma forma de nunca parar de brincar, sabe? Eu fui uma criança que eu era uma menina inventadeira, eu tinha muitas ideias, criava mundos imaginários, sonhava com esses mundos, passava horas olhando para uma ilustração de um livro, para alguma gravura, inventando uma história nova para aquela imagem ali na minha frente. Minha mãe, às vezes, não entendia como é que uma menina tão inquieta do seu ponto de vista ali, de perguntadeira, de inventadeira, passava horas olhando uma imagem. Só que ela não sabia que eu estava quieta só por fora, porque por dentro a cabeça estava lá criando mil histórias. E um belo dia, já adulta, descobri um texto do Freud, num artigo dele chamado Escritores Criativos e Devaneios, e ele diz o seguinte: eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Um trechinho ele fala assim: o escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca, cria um mundo novo de fantasia que ele leva muito a sério. Isso é, no qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma separação nítida entre o mesmo e a realidade. A linguagem preservou essa relação entre o brincar e a criação poética. Quando eu li esse texto do Freud, eu falei: nossa, é isso. E foi isso que eu busquei trabalhar no meu livro, né, no Bastidores do Imaginário, Criação e Literatura Infantil e Juvenil, no qual eu devolvi 20 anos de reflexão da minha vida, coloquei aqui nesse livro, né, na ocasião que ele foi escrito, 20 anos de reflexão para fora, pensando sobre essa infância, sobre a possibilidade da gente brincar ao escrever. E quando crianças, nós criamos mundos muito sólidos na brincadeira. Os adultos muitas vezes acham que as brincadeiras das crianças são bobagens, mas elas não são. Não existe nada mais sério do que uma criança brincando. Então, eu entendi que a criação de um mundo da estrutura narrativa, ela tinha que ser tão sólida como a minha estrutura de brincadeira da infância, que tinha regras definidas, muito claras, que valiam para aquele momento. Então, eu trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês que foram muito importantes na minha formação leitora e na minha formação de escritora. Mas eu quero deixar isso muito claro e muito registrado. Você sabe quais são os livros que vão ser caros para você, para a sua formação. No caso, eu trouxe alguns, porque senão eu teria que botar aqui a estante abaixo. Essa estante aqui que vocês estão vendo ao fundo é uma das estantes que tem aqui em casa. A estante dos livros teóricos está num outro espaço. Então, tentei trazer alguns que eu acho que são importantes, né? Obviamente, eu falo do meu livro, do Bastidores do Imaginário, porque eu acho que eu trago aqui uma reflexão sobre o fazer, sobre a Ana Cláudia escritora, a Ana Cláudia mediadora de leitura, a Ana Cláudia leitora. Então, acho que ajuda muito na compreensão de tudo que eu penso sobre a literatura para crianças e jovens, porque ainda no mestrado, né, esse livro, na verdade, é o fruto do meu mestrado, eu ouvi, dentro da universidade, uma professora que dizia que a literatura infantil juvenil não suportava reflexão teórica, e eu fiquei extremamente aborrecida. Então, aqui é a minha resposta do quanto a literatura infantil juvenil suporta a reflexão teórica, e além de todas as reflexões que eu fiz, eu analiso 4 obras da Ana Maria Machado à luz de grandes teóricos da literatura, mostrando quanto que a literatura infantil e juvenil, quando ela é séria e tem qualidade, ela suporta qualquer reflexão teórica, como qualquer obra literária, né? Então, acho que assim, quer escrever para crianças e jovens, gente, tem que ler
por uma literatura sem adjetivos, da Maria Tereza Andrueto, da editora Pulo do Gato. Né? É numa coleção chamada Gato Letrado, a coleção toda é muito legal, mas tem que ler. Para mim foi muito importante ler Italo Calvino, 6 Propostas para o Próximo Milênio, e Humberto Eco, 6 Passeios pelo Bosque da Ficção. São palestras proferidas por eles dois, falando sobre toda essa questão da reflexão sobre a ficção, então acho que é fundamental. Li Otávio Paz falando do Arco e a Lira, um livro que eu levei bastante tempo para ler, mas que ele tem passagens primorosas, e numa delas ele diz, ele está se referindo à poesia, que a estrutura técnica narrativa ela morre mesmo no instante da criação, porque o que serviu para um poema não necessariamente vai servir para outro. E eu concordo com ele plenamente, porque a forma que a gente escreve um livro não é necessariamente a forma como nós vamos escrever um próximo livro. Então, não dá para ter um único modelo, sabe? Eu não acredito em modelos únicos, em histórias únicas e uma única forma de se escrever. Eu acredito cada vez mais numa busca profunda de cada pessoa por encontrar o seu caminho de contador, de narrador, sabe? Eu acho que esse é um caminho muito mais interessante do que achar um modelinho e, opa, vamos lá seguir, né? Pode dar certo? Pode, tudo bem. Cada um é cada um. Mas eu gosto muito dessas investigações, desses trabalhos plurais, dessa possibilidade múltipla. Agora, livros para pensar a infância, gente, para entender a infância, eu agradeço Eliane Unes, minha mestra querida, que me apresentou A Gramática da Fantasia, do Gianni Rodari. Agradeço ela ter me apresentado O Imaginário no Poder, da Jacqueline Held, quando ela fala das crianças e a literatura fantástica. E agradeço ao Luiz Raul, opa, não é esse, por ter me dado de presente Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Janusz Korczak, que é, assim, um primor. Quer entender criança? Tem que ler Quando Eu Voltar a Ser Criança. Tem que ler, sabe? Porque são fontes que nos fortalecem nesse entendimento sobre a infância. Né? Claro que aqui, em absolutamente 2 aulas, a gente não vai ter um tempo de discorrer sobre cada um desses livros, mas eu diria para vocês que são livros que com certeza vão abrir a cabeça de cada um para esse entendimento maior. Mas, por exemplo, um outro livro, O Homem e seus Símbolos, do Jung. Estudar Jung, estudar Freud, estudar psicologia, estudar filosofia, também abre a nossa cabeça, sabe? Então, é para além. Ah, eu vou escrever para crianças jovens, só vou ler literatura infantil. Não, você vai ler tudo, sabe? Você tem que abrir cada vez mais, como se... Sabe quando a gente joga uma pedra num rio e que vai abrindo, 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 ficando maior? Então, é isso. A gente começa um livro e tem que ler essa multiplicidade para ir adentrando, né? Essas múltiplas possibilidades de olhar para os nossos textos, para a nossa obra, para tudo isso. Então, esses foram alguns dos livros, tirando, obviamente, tem que conhecer os teóricos, né? Vamos ler Marisa Lajolo falando sobre leitores e leitura, depois me senti muito honrada quando fui citada num dos livros de Marisa, né? O Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, quando ela abre aí esse panorama, tem que conhecer ela, tem que conhecer Regina Zilberman, tem que saber quem foi Jimmy Perrotti, sabe? Né? Quem foi, não, quem é, né? Tem que conhecer essas pessoas todas, tem que buscar os artigos de Eliane Unes, tem que conhecer o que essas pessoas falam, tem que conhecer um pouco de tudo isso, que são pessoas que trouxeram uma reflexão profunda sobre a literatura infantil e juvenil, sabe? Sobre a nossa literatura, a nossa raiz, as nossas, né? Tudo que veio antes de nós, é fundamental a gente conhecer. Por exemplo, tem um lado de Ana Maria Machado, que talvez algumas pessoas não conheçam, que é a Ana Teórica, né? Ana Teórica tem, eu li o Ilhas no Tempo, li o Balaio, li o Contracorrente, Conversas sobre Leitura e Política, são 3 livros, essas edições talvez já estejam diferentes, né? Todos esses livros que eu mostrei já podem ter novas edições, mas como é importante a gente ter essas reflexões teóricas para poder pensar a nossa prática como escritor, como escritora, a nossa prática como mediador de leitura. É muito importante tudo isso. Por exemplo, se eu não tivesse lido o Pós-Escrito ao Nome da Rosa, do Humberto Eco, eu não teria aprendido com ele uma grande lição, assim, sabe, um aprendizado profundo, quando ele fala assim, que os mundos da narrativa podem ser ilógicos,
mas o ilógico tem que ter lógica. Olha o que ele diz. Em narrativa, o obstáculo é dado pelo mundo subjacente. Isso não tem nada a ver com realismo, embora explique mesmo, até mesmo o realismo. Pode-se construir um mundo totalmente real, onde os burros voam e as princesas são ressuscitadas por um beijo. Mas é preciso que esse mundo, meramente possível e irreal, exista segundo estruturas definidas previamente. É preciso saber se nesse mundo uma princesa pode ser ressuscitada apenas pelo beijo de um príncipe ou também de uma bruxa. E se o beijo de uma princesa retransforma em príncipe só os sapos, ou digamos também os tatus. Então, tudo tem que ter lógica. Então, escrever uma história, gente, é muito além de pensar, vou escrever uma historinha para falar sobre esse tema, vou escrever uma historinha para falar sobre aquela história que eu vivi com meu sobrinho, com meu neto, com meu filho, com meu isso, com meu aquilo. Os exemplos podem sair da vida, mas eles não vão puramente para uma história. Isso não é relato. Agora, como é que eu transformo algo que aconteceu na vida numa boa história, numa história potente, que fale não só para você, mas para várias pessoas? E aprendizado, gente. Vocês terem uma ideia, uma ocasião, né, eu já trabalho com oficinas literárias há muito tempo, eu inventava oficina literária para pessoas que moravam distante por e-mail, quando a gente não tinha essa possibilidade de fazer oficina literária por Skype. Depois começou com o Skype, hoje a gente tem, né, todas essas plataformas que juntam e unem pessoas ao redor do mundo, que é sensacional. E uma ocasião eu trabalhei com uma aluna que não era do Rio de Janeiro, morava no interior de Minas, e ela me manda um texto dizendo assim, que o personagem era uma criança de 5 anos, mas ela não situava onde aquela história acontecia. E ela dizia assim, que a numa dada altura o personagem foi à padaria comprar picolé sozinho. Eu falei, não foi não. Uma criança de 5 anos urbana, aqui nos grandes centros, é muito raro um pai e uma mãe deixar uma criança de 5 anos sair sozinha. Né? Vai depender, obviamente, da realidade de cada criança, mas não deveria ser o usual. Ela falou, não, Ana, é porque eu moro no sobrado e a padaria é embaixo. Eu falei, tá, e daí? Essa é a tua história, não é a história do livro. O leitor não tem obrigação de saber a tua história. Então, escrever uma história é muito além da nossa história. É a criação de uma narrativa ficcional que precisa ser construída com bases sólidas, com bases efetivas. Então, a gente tem que entender que a gente não está construindo uma historinha que está ali baseada na nossa vida. Né? Isso não é literatura. Para responder e elucidar e exemplificar, eu vou recorrer a um trecho da Rosa Monteiro, no livro dela. Espera que eu abri a página errada aqui. No livro dela, Louca da Casa. Tá? E na Louca da Casa, ela tem uma passagem que fala muito sobre isso, sabe? Sobre essa importância da gente entender do que a gente está escrevendo. Ela diz o seguinte: brincando como os e se, o romancista experimenta essas vidas potenciais. O escritor pega um grumo autêntico da existência, um nome, uma cara, um pequeno episódio, e começa a modificá-lo 1001 vezes, substituindo os ingredientes ou dando-lhes outra forma, como se tivesse aplicado um caleidoscópio sobre sua vida e estivesse rodando indefinidamente os mesmos fragmentos para construir 1000 figuras diferentes. E o mais paradoxal é que, quanto mais você se afastar com o caleidoscópio da sua própria realidade, quanto menos puder reconhecer sua vida no que escreve, mais estará se aprofundando dentro de si mesmo. Penso que a maturidade de um romancista passa ineludivelmente por um aprendizado fundamental, o da distância em relação àquilo que é narrado. O romancista não apenas precisa saber, mas também precisa sentir que o narrador não pode se confundir com o autor. Manter a distância exata do que se conta é a maior sabedoria de um escritor. Você tem que fazer com que aquilo que narra o represente como ser humano, de uma maneira simbólica e profunda, da mesma maneira que os sonhos. Mas tudo isso nada tem a ver com o episódio da sua pequena vida. Os romancistas não escrevem sobre seus assuntos, mas em torno deles, diz Julian Barnes.
Stefan Wyszynski, não sei se essa é a pronúncia correta, arredonda esse pensamento com uma frase preciosa e luminosa. O autor jovem sempre fala de si mesmo, até quando está falando dos outros, ao passo que o autor maduro sempre fala dos outros, mesmo quando fala de si mesmo. Então, percebam, né, essa importância desse entendimento de absolutamente essas questões que permeiam a narrativa. A gente não escreve sobre a gente, mas a gente, ao mesmo tempo, escreve sobre a gente. Só que a gente se afasta, quebra, o outro não percebe. Senão, é apenas um relato. E nós não estamos aqui para fazer apenas um relato, porque aí o relato é outra coisa, biografia é outra história. A importância da criação de uma narrativa é desse entendimento. A voz narrativa do autor é uma, a voz narrativa do narrador é outra, a voz narrativa das personagens são outras vozes. Então, para isso, é preciso que a gente possa, de fato, aprender cada vez mais sobre isso, aprender cada vez mais nessa construção desse mundo da narrativa que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? A gente, ao escrever uma história, eu, por exemplo, diria para vocês que eu não consigo começar uma história se eu não souber quem é o meu narrador. Porque o meu narrador, ele vai me dar ali pontos de vista, ele vai me dar, eu vou ter ali um recorte sobre a história que eu quero fazer. Mas além de eu pensar no narrador, eu tenho que pensar nos meus personagens, no tempo e no espaço da narrativa, na geografia do texto, né? Onde esse texto acontece? Qual é o tempo? Qual é o espaço? Onde ele está inserido? O que eu estou trazendo? Essas são noções muito importantes, assim como entender da infância, entender das juventudes, ter esse acervo pessoal da formação de cada um dos leitores. Porque, ao ter tudo isso, eu vou conseguindo ter maturidade para construir uma narrativa melhor. Então, para isso, eu recomendo leiam os teóricos que falem sobre estruturas de narrativa. Né? Humberto Eco tem livros incríveis, mas tem tantos outros incríveis. Né? Tem livros muito importantes que falam sobre todos esses assuntos. E é importante a gente conhecer, é importante a gente saber, é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa criar. Por exemplo, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, e eu vou obviamente, usar textos meus, porque é muito mais simples eu explicar. A história de Clarice é um texto publicado pela editora Projeto. Eu tenho dois narradores aqui. Eu tenho um narrador, né, que está de fora, ali, onipresente, onipotente, que tudo sabe, que tudo vê, que está contando uma história. E ele está vindo lá, contando toda essa história, que começa assim. Eram 11h30 da noite quando o telefone tocou. Luciana levou um susto e correu para atender. Uma voz estranha procurava por ela, parecia aflita. Então, estou aqui começando a história. A Luciana é a tia Lu, que vai herdar a sobrinha e o sobrinho para criar, após a irmã fazer o que fez, que obviamente eu não vou contar, vocês vão ter que ler a história para saber. Num determinado momento, tá ali, então eu tenho um narrador, eu tenho diálogos, e num determinado momento eu jogo uma nova narradora na história, que é a própria Clarice. Então a gente dá um espaço, e aí os recursos gráficos, cada um vai escolher a melhor forma, a Clarice começa a falar, né? Quando termina aqui. Luciana engoliu o choro, abraçou o sobrinho sem dizer uma só palavra. Ela não sabia o que dizer, precisava aprender. Por fim, o menino foi vencido pelo cansaço. Tem um espaço, né? Não está grudado uma frase na outra e vem. Ainda bem que esse garoto calou a boca. Não sei para que chorar tanto porque ela foi embora. Já foi tarde. Andréia, que nome mais ridículo. Pior ainda foi a ideia de botar o nome do filho igual dela. Claro, né? Dele ela gostava, de mim não. Ela vivia dizendo que eu roubei a porcaria da juventude dela, que eu já nasci trazendo problema. Pior era ouvir que eu já era um problema desde o dia em que ela engravidou. Então, essa é a voz da Clarice, uma voz triste, aborrecida, chateada com essa mãe, que nunca a amou, que fez questão de dizer para ela que ela não era amada e que, no final das contas, ainda faz o que faz. Então, são dois planos: o narrador, que pode contar, e a Clarice, que pode expressar o seu sentimento. Eu poderia botar tudo isso na boca desse narrador? Poderia, mas não teria a força que eu queria, sabe? Né, colocar aqui bem impregnado a força da fala da Clarice. Então, olha a importância da criação do narrador.
Maria Tereza Andrueto tem um capítulo que ela fala sobre os narradores. Fundamental entender isso. Narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa. Outro dia eu vi um livro, né, bem frágil, não vou citar aqui porque é um livro que ele existe ainda, em que ele vinha todo em terceira pessoa e ele mudava para a primeira pessoa, mas não de uma forma consciente, de uma forma totalmente inconsciente, porque a própria pessoa que escreveu o texto resolveu botar a personagem contando a história, só que ela não fez uma passagem nítida e terminou a história em primeira pessoa e esqueceu daquele narrador. Não pode esquecer. Você pode ter quantos narradores você quiser, mas olha lá o Humberto Eco com as bases sólidas da construção de uma narrativa. Então, como é importante tudo isso? Como é importante a gente ter consciência, ao mesmo tempo que a escrita tem um fluxo de pensamento, tem, né, esse processo de vamos embora, escreve, 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 também é preciso o momento de deixar o texto descansar, depurar, é preciso o tempo da correção, do trabalho árduo em cima do texto, sabe? Assim, é banal o que eu vou dizer, mas é inspiração e muito mais transpiração. Muita gente fala isso. E é verdade, sabe? Assim, essa coisa, né, linda, ai, do escritor que recebe uma inspiração divina, escreve. Gente, isso é balela. Claro que existem momentos inspiradores, é óbvio, isso é fruto do meu estudo atual. Né? Eu tenho há anos, desde que eu terminei o mestrado, eu venho estudando sobre a criação literária e a ligação com esse divino, divino nesse momento, nesse sentido mais transcendente do que a palavra pode ter. Né? Isso ainda vai ser fruto de um próximo livro em algum momento. Mas não é só essa inspiração. E até para eu estar pronta para receber, entender, prestar atenção, estar ligada nessa inspiração, nessas sincronicidades que vários autores falam quando estão escrevendo, eu tenho que ter um conhecimento de tudo isso para poder aproveitar isso da melhor forma. Senão cai sempre no achismo. E a gente não quer só achismo, né? A gente quer entender isso profundamente. Por exemplo, No Escuro que Mora Dentro do Escuro, que é um livro meu que saiu pela Panda Books, eu trabalho com dois narradores também e com muito diálogo. Então, tem o Paulo e tem o Pedro. Tá? O Paulo é um menino que ele tem o mesmo medo que o Pedro tinha quando ele era criança. Aqui tem um segredo nessa história que eu não posso contar, senão perde toda a graça do livro. Né? Então, tem o primeiro capítulo que começa com Pedro falando. O segundo capítulo é o Paulo falando. Depois é diálogo, 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 diálogo. E nesses capítulos só com diálogo, quem faz alguma reflexão é sempre o Paulo. Desculpa, é sempre o Pedro. O Pedro que reflete sobre o que o Paulo falou. O Pedro conversa com a sua cachorrinha, a Liz. Né? Ele tem uma cachorrinha. E aí ele conversa com ela, falando: Liz, você prestou atenção que o Paulo isso, que o Paulo aquilo? Né? Então, assim, e no final eu volto de novo para essa estrutura de só o Paulo, só o Pedro. Então, percebem que a gente pode criar o que a gente quiser. Hoje em dia a gente tem uma liberdade profunda na criação, nessas estruturas criativas, na estrutura da tua narrativa. Mas qualquer estrutura que a gente resolva criar tem que ter lógica, tem que ter fundamento, sabe? Senão você joga ali de qualquer jeito. E não é isso, a gente não está ali para jogar de qualquer jeito, a gente está ali exatamente para criar narrativas. Então, aonde essa história se passa? Essa história se passa num balneário, é um balneário pequeno. Como é que é esse balneário? É um balneário de pescadores. Então, como é que é um balneário com uma aldeia de pescadores? Como é que ele funciona? Como é que é a cabeça dessas pessoas? Como é que é a cabeça de cada um que está ali? Então, eu tenho que dar para o leitor a construção desse mundo, dessa narrativa. Clarice morava numa grande cidade. Depois que a mãe fez o que fez, ela vai morar com o irmão e com a tia, numa cidade do interior. Então, uma cidade diferente, onde as pessoas se conhecem, as pessoas convivem, as crianças podem andar sozinhas, mas essas dicas precisam estar ali para que o leitor possa interagir com cada uma delas, possa conhecer e entender, porque o leitor não conhece esse mundo que a gente está criando. Então, eu preciso criar esse mundo de uma forma muito sólida para que ele tenha, primeiro, sustentação, esse espaço, esse tempo da narrativa, ele precisa se sustentar, e para que ele tenha, né, todas essas suas regras muito definidas, senão a gente sai perdendo personagem, perdendo, né, como a autora que eu falei para vocês, que trocou de primeira para
de terceira para primeira. Pode trocar? Pode. Mas, percebe? Tem que trocar, tem que ter uma coerência essa troca. Não pode ser só trocar porque eu quis. Isso não é erro, gente. Sabe? É erro de estrutura narrativa. Por exemplo, Namoros em Dois Tempos. É um livro que foi publicado pela Casa do Lobo, é um livro juvenil. Eu tenho aqui algumas narrativas. Tem o tempo presente, onde está a menina conversando com a amiga, porque ela quer conversar com a mãe, que ela quer começar a ter relação sexual com o namorado, e ela está sem saber como falar isso com a mãe. A amiga está ali conversando com ela, dizendo que a mãe dela é sensacional, que ela não tinha que ter esse medo. Enfim, ela vai até a mãe para contar e pedir ajuda, e a mãe, primeiro, se depara com aquele susto, né? Descobrir que a sua filha cresceu, se tornou uma mulher. Depois do impacto, primeiro, ela resolve, a partir da confiança que a filha teve nela, entregar para a filha o diário dela de adolescente. A menina fica, mas eu vou ler o seu diário com a sua primeira transa, com todas as suas histórias de adolescente. Ela falou sim. E aí ela entrega para a menina. E aí a menina vai para o quarto e senta com a amiga para ler o diário. Então, eu tenho ali um diário que se passa em 1984, da mãe dessa menina. 1984 é outro tempo, né? Não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu tenho duas meninas completamente conectadas com o mundo virtual, lendo esse diário. Então, um tempo inteiro estão tendo paradas no meio da leitura para que elas possam trazer pensamentos e reflexões. Então, olha a agilidade que está ali impressa nesse texto. Mas para fazer isso, eu tinha que ter uma consciência de tudo isso, né? O Aquilo que Ninguém Vê é um livro escrito em parceria com a Andréa Taubman, né? Andréa Viviana Taubman, saiu pela Editora do Brasil. A gente aqui está criando uma saga no tempo, é uma história que ela está sendo narrada no tempo presente, no tempo atual, né? Nos nossos tempos de agora. Mas o grande nó dessa história não aconteceu nesse tempo. Aconteceu lá no início da década de 70, e toda a trajetória para entender o que aconteceu na década de 70 tem que ir muito atrás para que as pessoas possam compreender. Então, olha quantos tempos e espaços existem nessa narrativa. Agora, para ela funcionar, a gente teve que ter o quê? Muito estudo, muita pesquisa, até porque a gente traz uma personagem histórica, que é a Anália Franco. Então, a gente passou meses estudando a história de Anália. Apesar de ser uma história ficcional, os fatos reais da vida dela precisavam estar aqui, ilustrando a história. Então, é esse definir, sabe, gente, da estrutura, de como que eu vou construir. Eu vou no passado, eu volto para o presente, faço uma reflexão sobre o que pode ser o futuro, eu volto lá no passado muito mais atrás, eu volto no passado mais recente. Então, olha esse jogo. Como é que a gente não se perde nesse jogo? Entendendo de estrutura, né? Então, por que eu estou chata batendo nessa tecla? Porque é isso. Escrever para crianças e jovens é aprender a criar narrativa, como qualquer narrativa. Só que o nosso foco lá do outro ponto, né, da linha é o nosso leitor, que é uma criança. Então, ou é um jovem. Como é que eu jogo com essa ideia primeira que nasce na minha cabeça para a criação de uma narrativa que vá tocar naquele leitor, que vá complementar ali a história daquele leitor, que vai deixar aquele leitor entrar naquela história e poder brincar também com aquela história, porque aquele texto que é certinho, organizadinho, bonitinho, cheio de inhos, cheio de diminutivos, cheio de adjetivos, cansa, não deixa espaço para o leitor. E a criança, ela entende disso. Se ela tem uma experiência leitora, ela sabe o que é um livro bom e o que é um livro ruim. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma concepção muito engraçada. Claro que eu não entendia ainda sobre qualidade, só um instantinho. Eu ainda não entendia exatamente sobre qualidade em literatura infantil e juvenil, mas eu havia ganho um livro, que era a História do Patinho Feio, que rapidamente o Patinho encontrava dois irmãos, era uma irmã e um irmão, que cuidavam do patinho e ele não sofria nada. Eu falava, mãe, esse livro é de mentira, eu quero o livro de verdade. Ela falava, como assim, minha filha? Eu falei, mãe, a história do patinho feio, ele sofre, 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 sofre até ele virar um cisne, bem lindo. E eu gosto disso.
Eu gosto de saber que ele passou por isso e que ele teve um final legal. Então, percebam, cortar a tristeza, cortar esses pedaços da história para fazer uma adaptação, né, mais confortável, vamos dizer assim, é péssimo, porque a gente precisa dar esses momentos para a criança. Por exemplo, na história de Clarice, eu dialogo com 3 histórias da minha infância, que eu amava. Então, é uma história que são os livros que vão redimensionar e ressignificar toda a história de Clarice, tá? A Bolsa Amarela é o meu livro da vida, porque foi ali que eu descobri que eu queria ser escritora no alto dos meus 10 anos. Quando eu li aquele livro, eu falei: "Nossa, se ela quer ser escritora, ela é inventadeira, é isso que eu quero ser". E fui perseguir esse sonho. E a Vendedora de Fósforos e o Soldadinho de Chumbo, porque eu não vi a morte como uma coisa trágica, como muitas pessoas veem. Então, muitos adultos não leem essas histórias para as crianças porque tem morte no final. Mas eu pergunto para vocês: as pessoas não morrem? Os bichos não morrem? A gente precisa aprender a lidar com a morte. A pandemia veio aí, ó, para fazer a gente aprender a lidar com isso. Não quer lidar, mas vai ser na marra. Então, não dá para privar as crianças desses temas, porque não existe o mundo do adulto e o mundo da criança, né? Existe o mundo. Estamos inseridos nesse mundo. A criança está inserida nesse mundo, o adulto está inserido nesse mundo. Só o olhar de cada um para o mundo é que é diferente. Mas a criança ela não é poupada da dor em momento algum. Não sei que ideia que dá nos adultos que acham que tem que preservar as crianças de sentirem alguma dor. Elas vão sentir. Nós sentíamos, elas vão sentir. E a Ana Scorcha que fala isso tão maravilhosamente bem no livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, que eu recomendo tanto para quem quiser aprender a escrever para crianças e jovens, que leia essa história, sabe? Leia esse livro, porque é fundamental. Então, a gente precisa aprender a entender tudo isso, porque na hora da criação de uma narrativa, a gente tem subsídios para escrever uma boa narrativa, porque senão a gente se perde. A gente se perde, a gente fica distante e a gente acaba privando a criança do contato com temas fundamentais. Então, na minha concepção de criança, a coisa mais linda do mundo na Vendedora de Fósforo era no momento em que ela morria, a avó descia do céu e carregava ela no colo e tinha umas cabecinhas de anjo cheia de luz. E na minha cabeça de criança eu pensava assim: uau, ela foi para o único lugar no mundo onde alguém ama ela de verdade. Então, gente, as crianças não entendem as histórias com o nosso olhar e com a nossa lógica de adultos. As crianças entendem a história, as histórias, com o seu olhar de criança, que é muito diferente do nosso, com outra lógica. Então, não subestimem a criança, né? Por exemplo, não subestimando a criança, nasceu a Bisa e as Botas de Dinossauro. Esse é um livro recente, é um livro do ano passado, de 2021. O que são as botas de dinossauro? São as botas de espuma, que é para proteger os pezinhos de uma pessoa que fica acamada durante muito tempo, e ela, por dentro, ela é aquela espuma de casquinha de ovo, sabe, assim, toda pontudinha. E a minha mãe ficou internada em vários momentos, mas antes dela falecer, ela ficou algumas semanas internada, e então colocaram essa bota no pé dela. E aí, o dia que eu entrei no quarto do hospital e vi essa bota, eu comecei a brincar com as enfermeiras. Falei: "Gente, olha só, você já viu que a minha mãe tem bota de pé de dinossauro?" E aí as enfermeiras olhavam pra minha cara, assim, tipo: "Coitada dessa moça, né, louca, né, a mãe dela tá praticamente morrendo, ela tá brincando". E era uma brincadeira que me salvava, porque me trazia um refresco para um momento tão doloroso que eu estava passando, né, eu e minha família. E aí eu brincava e falava assim: "Gente, está precisando de uma criança nessa família", porque eu já ia tocar o terror dizendo que a Bisa tem bota de pé de dinossauro. E uma das enfermeiras, queridíssima, a Fabiana, ela falou assim: "Ah, Ana, você tem bota", ela entrou na brincadeira, ela sacou, né, e entrou na brincadeira comigo. Ela disse assim: "Se tem bota de dinossauro, tem árvore de soros, por onde ela recebe essas comidas". Eu falei: "Cara, para tudo". Enquanto as enfermeiras estavam ali, a enfermeira, né, os técnicos de enfermagem dando banho na minha mãe, cuidando ali dos afazeres matinais, eu sentei, abri o bloco de notas do celular e escrevi numa tacada esse livro.
Claro que depois eu vim para casa, botei no computador e fui trabalhar, então saiu da inspiração para a transpiração. Mas eu escrevi a história de uma menina que está vendo a sua bisavó ficar muito doente, muito velhinha. Primeiro ela quebra o braço, depois ela abre a cabeça, dá ponto na cabeça e começa a repetir as mesmas histórias e começa a ir para o hospital milhares de vezes. Então a história é contada pela criança. É o ponto de vista dessa menina vendo essa bisa ficar velhinha e doente. Então é uma forma muito amorosa de falar de um tema que é tão difícil. Então, ela não entende porque que o pai dela chora quando ela fala determinadas coisas, e no final a Bisa deixa de presente para ela as botas de dinossauro. Então, a gente não pode subestimar a criança, não pode, porque a criança sabe, ela entende. Então, esses livros, né, são fundamentais. Falando em monstros, por exemplo, eu trouxe um livro aqui que não é um livro meu, mas que é um livro que também toca nessa questão, que é um livro do Eliandro Rocha, ilustrado pela Elma, chamado Roupa de Brincar, é da Pulo do Gato. E é um livro que ele não é uma narrativa apenas do texto. Esse livro ele está sendo contado com as imagens. As imagens contam a história junto com o livro. Tem determinados momentos, nem no meu livro, nem no livro do Eliandro, a gente fala a palavra morte, mas ela está lá. Então, aqui a Elma cria duplas de imagem, onde as imagens estão contando o que não está no texto. Então, quantas vezes eu já criei histórias assim também? Então, esse texto, esse livro do Leandro, eu acho muito bonito, tocando também nessa questão da morte, falando sobre essa temática, porque como que ele, junto com a Elma, junto com o André Neves, que fez o projeto gráfico, junto com a Márcia Leite, que é a editora, como que eles quatro juntos tiveram a concepção desse objeto livro, pensado entre um casamento do texto, com a ilustração, com o projeto gráfico, com esse olhar múltiplo. Por exemplo, eu tenho um livro que se chama As Marias, eu não separei aqui para mostrar para vocês, mas é um livro também que, e coincidentemente, é ilustrado pela Elma. Ele está fora de catálogo, mas a gente espera que ele volte em breve. Tem um momento que eu paro de contar a história com o texto e a Elma entra com as imagens contando. Um outro livro meu que vai voltar para o mercado agora, vai sair uma nova edição pela Nova Fronteira, com as ilustrações também da Simone Matias, que se chama Fada Bebê. Era um livro que eu queria mostrar que uma família, né, multicolorida, mas eu não queria escrever isso no texto. Eu queria que ou o pai ou a mãe, para mim, era indiferente. Um fosse branco e o outro fosse preto. E os bebês gêmeos fossem um de cada cor. Então, o que eu fiz? Eu pedi para a ilustradora, eu fiz um briefing para a ilustradora, dizendo, olha, eu gostaria que essa família fosse assim. E as fadas, porque toda vez que nasce um bebê no mundo dos humanos, nasce uma fada bebê no mundo das fadas para cuidar dos bebês. Então, eu falei assim, eu quero que tenha fada de todas as cores, eu quero fada preta, eu quero fada branca, eu quero fada ruiva, eu quero fada de todas as maneiras possíveis, com tons de pele variados, com cabelos variados. Mas eu não queria escrever isso na história. E como não era eu que ia ilustrar, o que eu precisei? Brifar para a ilustradora. Então, olha as múltiplas possibilidades de criação de um livro. Por exemplo, na Bisa, eu precisei explicar para a Bruna Barros, que ilustrou, o que eram as botas de dinossauro. Então, é bacana essa conversa com o ilustrador, nesse casamento de texto e imagem, porque o livro ilustrado, ele é um casamento do texto e imagem. Então, eles juntos estão contando uma história, juntos eles estão trazendo uma experiência leitora. Então, é preciso que a gente tenha, né, esse olhar também para isso. Eu posso tirar do texto e deixar a ilustração contar, porque senão é repetitivo. Então, lembra na última aula passada, quando eu falei, né, que os ilustradores lutaram muito por isso? Porque antigamente a gente tinha uma concepção que era o texto, a ilustração quase repetindo o que o texto dizia. Até que os ilustradores começam, não, nós somos artistas, somos criadores de um conteúdo, somos os primeiros interpretadores de uma história. E estão contando essa história com uma narrativa visual. Então, é preciso também que nós tenhamos essa compreensão de que a ilustração ela é uma narrativa visual, ela existe para contar a história daquele livro específico, né? Essas ilustrações não estão aqui soltas, elas estão contando uma história. Então é importante a gente entender isso,
que todas as narrativas visuais estão junto com a narrativa textual, contando uma história. É importante a gente compreender isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha voz de narradora, a voz da Ana Cláudia Ramos, escritora, mas eu precisei encontrar a voz da narradora, que também é personagem, porque é uma narradora personagem da história, que é uma menina pequena, eu não digo a idade, mas certamente uma menina dos seus 6 anos. Como que funciona uma menina de 6 anos, gente? Eu não posso colocar uma reflexão filosófica na boca dessa criança de 6 anos de um conhecimento adolescente. Não cabe, porque ela olha o mundo com seu olhar de 6 anos, vamos dizer assim. Então, olha a importância de eu entender quem é o meu narrador. Quem é essa pessoa que está narrando a história? Se é um narrador em primeira pessoa e essa história está sendo contada no tempo presente, ele só tem acesso ao que ele está vendo. Agora, ele é um narrador em primeira pessoa, contando uma história que já aconteceu e que ele teve acesso, é outra história. Então, tudo precisa se sustentar, porque senão a gente acaba caindo em erros. E se a gente analisar aí vários livros, a gente vai descobrir vários erros, porque as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Ficam ainda com aquela ideia de vou fazer uma historinha, vou fazer um livrinho. E literatura infantil juvenil, gente, é muito mais do que isso. É literatura, ponto. Só que o meu foco é meu leitor. Essa é a única diferença. Né? O meu contrato de comunicação é com uma criança. Porque o resto funciona igualzinho. Vamos aprender estruturas narrativas como a gente aprende para escrever para um adulto, sabe? E aí a gente começa a colocar a literatura infantil juvenil no patamar que ela merece, de excelência, de qualidade estética, de qualidade textual, de qualidade visual, para que acabe, assim, possa banir esse preconceito que, infelizmente, ainda existe com a literatura infantil juvenil. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. No meio do caminho tem uma porta. É um livro com vários contos, tá? E um dos contos, que é o primeiro que leva o título, tem uma mãe e um filho. Por que eu estou trazendo essa história? Porque aqui eu tenho duas vozes narrativas, tenho dois narradores. Eu tenho o filho e tenho a mãe. O filho está dentro do quarto, olha a geografia do texto, olha a noção de tempo e espaço. O filho está dentro do quarto, profundamente aborrecido com essa mãe que acha que ele ainda é um bebezinho na cabeça dele. A mãe está fora do quarto, se deparando com aquela porta fechada daquele filho que era tão conversador e tão amoroso e que, de repente, se tranca dentro de um quarto. Então, só para vocês terem ideia da diferença da voz narrativa. Não aguento mais. Lá vem ela de novo. Aposto que vai falar a mesma coisa. Filho, abre a porta do quarto. Quero te dar um beijo de boa noite. Coisa mais chata. Para que tanto beijo? Ela pensa o quê? Que ainda sou um bebezinho para botar na cama e ficar dando beijinho de boa noite? Ai, meu Deus. De novo a mesma coisa. Ele mal abre a porta do quarto. Não me deixa nem entrar para dar um beijo de boa noite. Será que ele pensa que eu estou tentando invadir o espaço dele? Será que ele não percebe que eu só quero mesmo é dar um beijo, estar por perto? Então, são duas vozes, a voz do menino e a voz da mãe. Por quê? Porque eu queria mostrar essa diferença. Então, eu tenho esse adolescente com toda a chateação de ser adolescente, com todos os conflitos, com todas as dores e amores e alegrias e tristezas de ser adolescente. E tenho essa mãe com todas as dores e alegrias de ser uma mãe, que está ali sem saber o que fazer com aquela porta fechada. Se eu só tivesse a voz da mãe, eu só teria um ponto de vista. Se eu só tivesse a voz do filho falando sobre a mãe, eu também teria um ponto de vista. Eu poderia ter a mãe falando sobre o filho, continuaria tendo um ponto de vista. Eu queria ter os dois. Então, criei dois. Tudo é possível. Mas precisa o quê? Amarrar bem, criar bem essas histórias. Né? Então, tentando ir fechando essa nossa reflexão, tentando ir amarrando as pontas, o que eu diria para vocês? Que é, gente, é muito exercício, é muito tempo, tempo de maturação. Por exemplo, eu estou com algumas alunas hoje que estão tendo a oportunidade de publicar a sua primeira história e que me disseram assim outro dia:
Nossa, Ana, o texto ficou mais de ano parado, agora que eu estou relendo, eu tenho um distanciamento dele, eu tenho um olhar melhor para ele. Falei, com certeza. Não só você tem um ano de distanciamento, com um ano de estudos e reflexões para ir para esse texto de uma forma mais madura do que o momento em que você o escreveu. Então, eu acredito e vou bater eternamente nessa tecla. Desconfiem de coisas que prometem tudo de uma forma, super fácil, sabe? Não é simples, é aprendizado, é estudo, leva tempo, sabe? Tempo para maturar, tempo para aprender, tempo para a gente ir, ó, depurando o nosso olhar, depurando a nossa escrita, para cada vez mais conseguir ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Obviamente que eu não estou querendo dizer com a consciência que nós vamos fazer textos explicitamente racionais, não é isso. É uma mistura de razão com emoção, da inspiração com a transpiração, tudo junto e misturado. Mas a gente vai aprendendo. E isso leva tempo, né? Eu não gosto de dar um modelo, por exemplo, para os meus alunos. Comece pelo título. Às vezes o título não é a primeira coisa que aparece. Tem gente que fala, eu não começo a escrever uma história se eu não souber como ela vai começar e como ela vai acabar. Às vezes eu até já criei uma história na minha cabeça, mas eu me permito que ela mude de caminho, no meio do caminho, vamos brincar com essa, né, com esse trocadilho. No meio do caminho a história fala, não, não é isso, eu vou para outro lugar, aparecer uma ideia melhor. Agora, para a gente entender e saber disso, a gente tem que ter domínio sobre o que a gente está fazendo. Então, é importante, na minha concepção, você saber quem narra a tua história. Porque se você sabe quem narra a tua história, você sabe que caminhos você quer trilhar para contar essa história. Agora, se você não sabe quem é o seu narrador, você vai da primeira para a terceira, para a segunda e nem se dá conta. Perde os personagens e nem se dá conta. Então, não adianta ter uma fórmula mágica. Tem a fórmula mágica. Li nesse livro aqui uma fórmula incrível. Vai fazer sempre a mesma coisa? Tá, tudo bem, pode fazer. Mas a fórmula mágica, né? Será que vai dar certo? É igual dar uma receita de bolo. Eu dou uma receita de bolo de chocolate incrível para vocês. Você não gosta de bolo de chocolate, para que serve essa receita? Ou então, no dia que você foi fazer a receita, você olhou para a receita e falou assim: nossa, mas essa receita que a Ana Cláudia me deu é muito fraca. Está precisando aqui os ingredientes novos. Vou incrementar. Ou então você adorou a receita, achou incrível, foi fazer. Pô, não estava bem aquele dia. Bateu o bolo solou. E agora? Mas você é insistente, foi lá outro dia e fez, ficou maravilhoso. Então, a vida não tem receita, gente. Não vem com manual de instrução. A vida é para ser vivida e para ser aprendida diariamente. E a literatura faz parte da vida. A literatura para crianças está inserida nesse cotidiano. A gente tem ainda uma literatura infantil e juvenil que ela está muito ligada à escola. E que bom que ela está ligada à escola, porque às vezes é o único lugar que uma grande maioria das crianças vai ter acesso ao livro. E aí a gente vai estar realmente podendo, né, expandir aí o universo leitor de muitas crianças e jovens. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda, às vezes, fica atrelada ao didático e ao dever e à obrigação, quando a literatura devia ser para mexer com as nossas emoções e fazer de cada um de nós um ser humano melhor. Então, eu termino essa aula, essa segunda aula, convidando você para ler mais, estudar mais e me contar quais são os livros que são importantes para a tua formação leitora. Que livros, né, contam a tua história, vamos dizer assim. E se você tiver perguntas, se você quiser receber uma bibliografia, pode mandar um e-mail, ana com dois n's, @ anaclaudiaramos.com.br. Podem mandar, eu mando essa bibliografia. Vamos fazer a live no Instagram, que vai ficar gravada também lá, para tirar as dúvidas que vocês quiserem acerca dessas duas aulas, que são umas pequenas pinceladas, gente. Os últimos grupos de oficina literária que estão comigo, a proposta era que nós fizéssemos 8 encontros. Um grupo já está há 1 ano e meio, o outro há 1 ano e 2 meses. Por quê? Porque hoje estamos dando mergulho cada vez mais fundo, estudando cada vez mais fundo, e as pessoas estão criando narrativas cada vez melhores. Então é isso, é nisso que eu acredito, no tempo,
no estudo, na seriedade do trabalho com a literatura infantil. Então, vem comigo aprender um pouco mais sobre isso. Aqui, não só no YouTube, como no meu Instagram, tem vários momentos com várias lives em que trazemos essas reflexões sobre a literatura para crianças e jovens, mas não poderia terminar essa aula sem agradecer mais uma vez à Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro por esse edital, Cultura nas Redes 2, que está proporcionando essas aulas, esse aprendizado para a gente deixar aqui, para grandes reflexões acerca da literatura infantil e juvenil, mas, sobretudo, gente, acerca da literatura infantil e juvenil brasileira. Vamos conhecer os autores nacionais, vamos valorizar a nossa cultura. É importante a gente conhecer o que está sendo feito lá fora, é óbvio, mas é importante a gente ter em mente que a gente não pode perder o que é a nossa história, quais são as nossas raízes e quais são os nossos autores que abriram caminho para a gente hoje estar aqui, em 2022, podendo gravar esses vídeos, disponibilizar nas redes, porque alguém abriu o caminho para a gente. E que nós possamos abrir o caminho para as futuras gerações. Então, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, assistindo essas aulas.